Boa tarde, espero que todos estejam bem. O Instagram tá notificando todo mundo. Estamos aqui hoje para falar como ter esperança ou como aumentar a nossa esperança. Vou dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí da sequência de lives que a gente está fazendo essa semana. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá bom? Eu tô bastante feliz de poder estar fazendo essas lives, esse horário para vocês. Depois que tudo se normalizar, a gente pode ver de 1 ou 2 vezes por semana eu fazer lives, mas aí no período da noite para vocês, que eu acho que tem mais gente, as pessoas já estão em casa. É que nesse período a maioria das pessoas já estão em casa, né? Mas se vocês tiverem sugestões de temas que gostariam que eu abordasse, fiquem à vontade de mandar, ou sugestão de pessoas que vocês gostariam com quem eu compartilhasse a live também, pra gente aprender junto, tá bom? Então vamos lá, espera mais um pouquinho. Então vamos lá. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de esperança. Esperança, durante muito tempo, as pessoas tinham um costume de falar, e muitos ainda têm esse costume, de que é uma questão emocional, de que é um autor chamado Charles Snyder, ele fez um estudo e conseguiu comprovar cientificamente que a esperança, ela é um processo motivacional. Então, nos estudos dele, ele destaca que quando ele junta, quando o ser humano consegue juntar 2 processos cognitivos, e para quem não sabe o que é processo cognitivo, é tudo aquilo que leva o ser humano ao desenvolvimento, a uma vivência de experiências. Então, quando a gente junta 2 processos específicos 2 processos cognitivos ao mesmo tempo, em níveis pouca coisa diferentes, a gente tem um alto nível de esperança. Um alto nível de motivação que nos traz esperança. E de acordo com os estudos dele, eu vou falar de forma traduzida aqui, ele traz o pensamento voltado para encontrar caminhos, esse é um processo cognitivo, e o outro, pensamento voltado para a ação. Os estudos dele e da equipe revelaram que se os 2 processos cognitivos acontecem de forma constante, a pessoa tem alto nível de motivação, por consequência de esperança. No estudo deles, eles fizeram uma avaliação com muitas pessoas, com vários executivos, pessoas que não são executivas, mas que têm uma vida pessoal e se sentem realizados, né, com alto nível de realização, e todas elas tinham esses 2 processos cognitivos em atividade, com frequência. Então, o primeiro, que é o pensamento voltado para encontrar caminhos, o que ele traz? É aquela capacidade que a gente tem de definir metas, de montar planos, de encontrar caminhos diferentes para as diferentes situações. E o pensamento voltado para a ação é a capacidade de colocar energia naquilo que a gente planejou, naquilo que a gente colocou de meta. Então, é a capacidade de entrar em ação.
A junção dessas duas é que nos dá a esperança. Foi constatado de que a esperança, esse estado motivacional, ele entra em ebulição quando esses dois processos cognitivos, você querer chegar em algum lugar e você agir para chegar em algum lugar, quando eles estão ativos o tempo todo. Então, eu tenho um plano, eu não tenho só um plano, eu tenho um plano A, um plano B, um plano C, eu tenho uma vontade, eu tenho a segunda vontade, eu tenho a terceira vontade, e aí eu luto para alcançar a primeira vontade, luto a segunda, e eu não paro de lutar, eu não paro de agir até conquistar aquela vontade, aquele desejo. Aqui vocês vão me ouvir falar bastante de alcançar um objetivo, e eu gostaria de explicar bem de que o alcançar o objetivo que eu me refiro aqui não é uma coisa profissional, não é só uma coisa de grandes sonhos, não. É tudo que a gente deseja alcançar. A gente só coloca o nome de objetivo porque é o que se deseja alcançar, é aonde se deseja chegar. Então, a pessoa que não tem que não sabe aonde quer chegar, dificilmente ela vai chegar em algum lugar. E aí o que acontece? O nível de esperança, o nível de motivação, ele abaixa. E foi isso que eles começaram a constatar, que as pessoas que se mantinham sempre querendo chegar em algum lugar, ou querendo várias coisas ao mesmo tempo, e persistiam buscando dia a dia esse objetivo, essa vontade, esse querer, eles se sentiam mais vivos, mais atuantes. Existem muitos benefícios em a gente se sentir assim, eu já vou falar para vocês. O alto nível de esperança, né, esse alto nível desse estado motivacional que eu comentei com vocês, eles têm algumas características diferentes. E aí você já consegue ir percebendo se você tem um alto nível de esperança ou se você está com um baixo nível de esperança. Então, quem tem um alto nível de esperança realiza mais, consegue superar as adversidades, consegue ser mais otimista, consegue ver, o otimista é aquele que vê a luz no fim do túnel. Ele consegue resolver problemas de uma forma mais eficaz. Ele não vê o problema como um desafio, ele vê o problema como algo que está ali e precisa ser solucionado. Essa é a pessoa com alto nível de esperança. Do contrário, a pessoa que tem baixo nível de esperança é aquela pessoa que não realiza ou realiza muito pouco. Você precisa ficar colocando gasolina para a pessoa sair do lugar. É aquela pessoa que tudo vê o lado mais difícil, é pessimista demais. É aquela pessoa que não supera as adversidades. Ele tem um sério problema de relacionamento, porque tudo que é diferente para ele incomoda. A pessoa que tem a esperança baixa, ela também tem baixa autoestima. E quem tem muita esperança tem uma autoestima muito elevada. Quem tem muita esperança, normalmente, isso não necessariamente, tá? Mas se você olhar pessoas religiosas que vivem a sua fé, elas são mais esperançosas do que pessoas que não têm religião. Não é regra, mas tem muita gente que a sua esperança está ligada a crer em algo maior do que si. Tá? Não tô querendo entrar em questões religiosas aqui não, porque tem muito ateu e agnóstico que tem mais esperança do que quem vive dentro da religião, tá bom? Não é uma regra, mas normalmente, por quê? Porque quem crê em algo maior tem esperança em algo maior, tá sempre buscando algo para se fortalecer, tá sempre... E aí entra na questão dos dois processos cognitivos que eu comentei com vocês, que a pessoa tá sempre buscando algo e sempre agindo
em questão daquilo, ela sabe onde é que ela quer chegar. Então, por exemplo, as pessoas que querem a vida eterna, ela busca a vida eterna. O que ela faz? Qual é a ação constante dela e ela não desiste daquilo? Ou algumas pessoas não desistem. Ela todos os dias segue as práticas religiosas, todos os dias ela segue as instruções do padre, do pastor ou do instrutor, todos os dias. Então tem uma constância no fazer, que é um dos pontos de se ter a esperança. E ela tem um querer. Então, preocupem-se se vocês nunca querem nada. Preocupem-se se você olha para trás e não viu a sua vida acontecer da forma que você quer. Talvez por conta dos desafios que a vida foi promovendo para você, foi diminuindo a quantidade de energia que você colocava lá, e esse estado motivacional foi diminuindo. Então você precisa resgatar isso. Não é uma coisa fácil. Não é fácil a gente se manter esperançosos. A pessoa que tem um pensamento esperançoso, ela consegue persistir até onde ela acha que não vai dar certo. São aquelas pessoas que às vezes a gente fala que são teimosas, mas na verdade não é que são teimosas. Às vezes elas realmente acreditam que aquilo vai mudar, de que aquilo vai dar certo. Imagine nessa situação que hoje em dia a gente está vivendo, na questão do coronavírus, do pânico que a mídia coloca pra gente, e é uma turma que fala que tem que se manter em casa, uma turma que fala que se for para as ruas não tem problema, só mesmo aquela faixa etária de pessoas. São os profissionais da saúde que nos alertam da importância de se manter seguros, da questão da higiene. Isso pode nos causar uma falta de esperança. E se a pessoa já não tem esperança, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível de ansiedade da pessoa. A pessoa não vê novas perspectivas, porque o nível de esperança dela está muito baixo. Ela não tem o costume de superar essas adversidades que acontecem. Ela não se vê fazendo isso. Então, e quem tem a autoestima elevada consegue passar por cima dessas adversidades e colocar soluções nos problemas. Então, a pessoa que não pode sair de casa e tem uma autoestima elevada, ela continua se maquiando, ela continua criando coisas novas, ela tem mais paciência. Essa é a pessoa que tem a esperança lá no alto. E quem não tem faz o contrário de tudo isso. Essas coisas que eu tô falando pra vocês é pra vocês já irem percebendo em qual dos dois vocês se enquadram. Você é uma pessoa esperançosa ou você não é? Ou às vezes eu sou esperançoso e às vezes eu não sou. Então já vai avaliando conforme eu vou falando as características para que vocês percebam aí em qual vocês se enquadram. Pergunte-se se vocês costumam agir, se vocês costumam ter soluções para os problemas ou se vocês se desesperam. A pessoa que normalmente encara o desafio como uma coisa boa, ela tem esperança elevada. E a pessoa que tem a esperança, não tem muita esperança ou não tem nada de esperança, ela não consegue, ela entra em pânico nos problemas que acontecem. Então, faz uma reflexão nesse ponto também. As pessoas que têm esperança também melhoram a sua saúde. Então, é muito diferente você pegar uma pessoa que descobre que tem uma doença grave, incurável, como o câncer normalmente, e a pessoa não perder um pouco da esperança. Só que se ela já vem praticando ter esperança e ela é uma pessoa bastante esperançosa, ela tem o pensamento esperançoso, ela vai passar pela dificuldade de uma forma diferente do que aquela pessoa que não tem a doença. Eu posso dar um exemplo, na nossa família, minha avó, ela foi diagnosticada com 2 tumores.
um deles era maligno, tratou e curou. Quer dizer que a esperança dela curou? Não, não é isso, gente. Eu não estou entrando em questão de cura, de milagre. Vamos tomar bastante cuidado com isso, porque não é isso que eu estou falando aqui. Mas a forma com que ela enfrentou a notícia de que ela estava com câncer foi diferente de uma pessoa que não tem esperança nenhuma. A minha avó, ela é uma pessoa extremamente esperançosa nesse sentido. Ela é religiosa e, de novo, não é só isso que faz com que a gente tenha esperança, mas ela é religiosa, ela atribui a crença dela, a fé dela de que algo maior está tomando conta, aconteça o que acontecer. Então ela se esforça todos os dias para ser melhor. Então a esperança dela está sempre sendo alimentada e sempre sendo elevada. Com isso, uma notícia de um câncer foi recebida de forma preocupante, porque essa doença é uma doença que não tem cura, mas foi recebida de forma esperançosa, de uma cura, de um resultado positivo dos exames e também do tratamento, e foi isso que aconteceu. Ela fez todo o tratamento, ainda faz acompanhamento e foi liberada. Porque ela fez o tratamento e resolveu o problema dela. E aqui, nesse ponto, ela podia estar em fase terminal. Se ela é uma pessoa esperançosa, ela está esperando algo melhor, seja naquele momento ou seja daqui a um tempo. Faz sentido para vocês? Então, ser esperançoso ajuda também na saúde. Como eu disse, quem tem esperança consegue controlar até a ansiedade. Por quê? Porque normalmente as pessoas esperançosas, elas têm a sensação de controle da sua própria vida. E é exatamente isso. E aí eu explico por quê. Porque quando você tem aqueles dois processos cognitivos que eu comentei lá no começo da live, onde você tem um pensamento sempre de encontrar caminhos, tem sempre um objetivo e age para ir atrás desses objetivos e não desiste, você persiste até conquistar aquele objetivo ou até você perceber que aquele objetivo não está muito bem definido e traçar algo melhor. É isso que aumenta o seu nível de esperança. Quando você está fazendo essas coisas, quem está no controle da sua vida? Você mesmo. Não tem ninguém mandando o que você tem que fazer. Não tem ninguém falando para que caminho. Você decide o que você quer. Você decide por onde você vai trilhar o caminho. E você persiste para conquistar o que você quer. A pessoa que não tem isso muito claro, ela tem a esperança baixa. A pessoa, por exemplo, que a vida inteira não pôde tomar as suas próprias decisões, ou porque sempre trabalhou com um patrão repressor, sempre trabalhou com a família, e aí para não entrar em atrito com a família, sempre se manteve mais em silêncio, mais quieto, aquela pessoa tem grandes chances de ter o seu nível de esperança diminuído se ela não usar da ação e do pensamento para encontrar caminhos para a sua vida pessoal. Então veja que algumas vezes a gente pode ter duas situações. A situação que eu tenho esperança na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional eu ainda não consigo ver isso. E aí eu preciso parar realmente para pensar, eu quero ser uma pessoa esperançosa, eu não posso ser esperançosa em metade da minha vida, não funciona desse jeito. O relógio, para funcionar, ele precisa de todas as peças funcionando ao mesmo tempo. É claro que muitas vezes a gente foca em uma coisa, dá vazão para aquilo e depois vai focar na outra que começa a diminuir a energia, mas ainda assim a gente está olhando todos os pontos, não pode parar,
Porque se a roda parar, se uma engrenagem do relógio parar, as outras com o tempo vão parar também. E pode ser que o relógio não funcione 100% bem. Pode ser que o ponteiro dos segundos não esteja apontando. E se você quiser medir segundos, você já não vai conseguir. Pode ser que o ponteiro dos minutos não funcione. E aí você não vai conseguir marcar as horas direitinho. Às vezes nem a hora vai marcar. Porque se o ponteiro do minuto não anda, o ponteiro da hora também não vai mudar quando ele chegar onde tem que chegar, tá bom? Então, percebam aí se vocês têm esperança ou não, tá bom? Eu vou passar aqui algumas dicas para vocês para aumentar essa esperança, para vocês verem se vocês realmente têm uma esperança elevada, e se não tiver, a gente precisa cuidar disso, principalmente nessa fase que a gente está vivendo. A gente não pode ficar em casa achando que o mundo lá fora está acabando. É só um desafio que a gente está vivendo, é só uma fase e ela vai passar. Pode demorar, pode ser mais rápido, mas ela vai passar. E o que é importante também para as pessoas que têm esperança, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, elas não estão paradas. E você, tá parado ou tá fazendo alguma coisa para quando voltar à vida normal, quando você voltar lá para o seu emprego, lá para os seus funcionários, como você está se preparando? Isso eu tenho falado em todas as lives, em todos os vídeos dessa semana que eu tô gravando, porque faz muita diferença. Inclusive, no último dia, no sábado, não me lembro muito bem se é no vídeo ou se é aqui na live que eu vou falar para vocês, eu vou falar só sobre essa preparação. A gente não pode brincar com o nosso desenvolvimento. A gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode aprender hoje. O meu avô, ele sempre disse para mim e para os meus irmãos de que o conhecimento é a única coisa que ninguém leva da gente. E isso precisa ficar gravado entre a gente, no nosso coração, ficar gravado na nossa mente. Se você estiver se preparando nesse momento de isolamento social, como eu disse em outras vezes, você vai sair dessa situação muito mais forte do que entrou, muito mais preparado do que entrou. E aí é uma questão de escolha. Como é que você quer sair disso tudo? E não é uma questão, às vezes você é uma pessoa que ainda não trabalha, como você está se preparando para trabalhar? Você é um aposentado, você é uma pessoa que está desempregada, como você está se preparando? Como você pode viver melhor essa fase? Porque é uma fase que a gente pode aprender para continuar vivendo melhor quando tudo voltar ao normal, tá bom? Então vamos lá. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? A pessoa que tem esperança, ela tem iniciativa das coisas, ela não espera as coisas caírem do céu, ela não espera alguém mandar que ela faça, ela tem iniciativa. E isso é que vai dando energia. Imagina, gente, que você precisa pôr um ventilador para funcionar. E o que funciona esse ventilador não tem energia elétrica. E o que vai funcionar esse ventilador é você pedalar uma bicicleta. Então, cada vez que você pedala a bicicleta, o ventilador funciona. Com a esperança é a mesma coisa. Você precisa desses dois processos cognitivos funcionando. Você precisa pedalar esses processos para que a energia fique ali canalizada até uma hora que o ventilador vai ficar se movendo sozinho porque pegou toda a energia. É igualzinho energia solar também, que às vezes não tá sol, mas o chuveiro tá quente. Por quê? Porque já pegou o sol necessário. Só não pode ficar sem muito sol durante muito tempo, porque senão a água começa a esfriar. Faz sentido pra vocês, pessoal? Coloca aí pra mim se tá fazendo sentido. Se alguém tem alguma dúvida do que eu coloquei aqui até agora. Que normalmente quem cala consente, né, gente? Vocês não estão falando aí, devem estar com a boca cheia, tá com a mão no garfo, né? Que são
12h31. Mas não tem problema. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, o vídeo vai ficar aqui por 24 horas. Depois ele sobe pro YouTube, tá bom? E quem tiver dúvida pode também me perguntar no direct, que a gente tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Faz sentido, mas como deixar essa reserva de água quente no meio das tribulações? É isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Tudo que a gente vive, é importante lembrar que tem que criar o hábito. A gente precisa treinar algumas habilidades. E como eu disse, a esperança está ligado a 2 processos cognitivos, e processo cognitivo você consegue treinar. Você consegue melhorar as habilidades. Quais são essas habilidades? Vamos retomar. A habilidade de pensar em caminhos diferentes para resolver os problemas e a habilidade de agir diante das coisas, além de criar uma habilidade para traçar objetivos, tá bom? Quando a gente tem essas 2 coisas já habituadas, a gente vai fazendo constantemente. E conforme vai fazendo constantemente, é como se fosse o raio do sol que está pegando lá nas placas. E aí, com o tempo, mesmo que o sol não esteja pegando lá, mesmo que você não esteja pedalando para o vento acontecer, o que vai acontecer? Vai ter água quente, vai ter energia, vai ter esperança. Aos pouquinhos, não pensa em fazer de uma hora para outra, porque quando a gente traça a meta muito alta de uma vez, a gente desestimula ao invés de estimular. Vamos primeiro refletir o que a gente precisa fazer para melhorar, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês reflitam agora, vamos ver o nível de esperança de vocês. Isso, tudo é um treino mesmo, tá? É uma prática dia a dia. Então vamos lá, qual que é o seu nível de esperança de 0 a 10? Sendo 0 bem baixinho e 10 bem altão. Pensem aí, não precisa colocar aqui quem não quiser, tá bom? Mas vocês podem pensar, qual é o nível de esperança de vocês? De 0 a 10, sendo 0 baixo e o 10 alto. Se você colocou de 7 para cima, isso quer dizer que o seu nível de esperança tá bem alto. Se você colocou de 8 para cima, ele já tá chegando perto daquele que não precisa nem mais pedalar, tá bom? Mesmo precisando, não pode parar, porque senão ele desce. Então, assim, se o seu nível de esperança tá de 8 para cima, você tá com um nível de esperança alto. Se você tá entre 5 e 7, precisa melhorar bastante, porque para você cair do 4 para baixo, que é um nível baixíssimo de esperança, não tá difícil, tá muito fácil, tá bom? Então, vamos lá. Se você respondeu sim, de 8 a 10, vamos começar para isso, tá bom? Se você acredita que o seu nível de esperança tá alto, eu quero que você cheque se é verdade isso. E se você também colocou abaixo disso, checa aí dentro de você se realmente é esse número. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês reflitam. Para checar a nota que vocês deram aí de esperança. Você tem objetivos claros e ousados? Quando a gente fala de objetivos claros e ousados, eles são objetivos. Eu tenho um vídeo no meu IGTV, é o primeiro vídeo do meu IGTV. Quem quiser depois dessa live vai lá assistir como traçar objetivos. Os objetivos, quando a gente traça, eles precisam ser o mais claros e transparentes possíveis para o seu cérebro entender que é isso que você quer. Ele precisa ser bastante específico. Então, eu quero uma casa. Como que você quer uma casa? Quanto mais detalhes você der para esse objetivo, quanto mais específico ele for, mais fácil fica de você alcançar esse objetivo, porque você sabe exatamente o que você quer. Tá bom? Então, o objetivo ele tem que ser muito específico, ele tem que ter data para acontecer, ele tem que poder ser medido, então você precisa poder saber que você alcançou aquele objetivo. Então, eu quero ser feliz. Ser feliz não é um objetivo, porque não dá para você medir.
E mesmo porque tem hora que você tá feliz e tem hora que você não tá. Então as chances de você se frustrar são muito grandes. Porque você quer uma felicidade plena e às vezes não vai encontrar, tá bom? Tem que ser muito importante, tem que ser relevante alcançar esse objetivo para você. Combinado? Quem quiser, depois passa lá no meu IGTV para assistir esse vídeo sobre objetivos, tá certo? E aí eu volto a fazer a pergunta para você. Você tem objetivos claros e ousados? Claros é nesse ponto que eu falei. Ousados é mais do que o que você acredita que possa. Um exemplo muito legal que eu posso dar para vocês são quando a gente atende coaches que tem a pretensão de receber mais dinheiro no salário. E aí quando a gente questiona essas pessoas que querem receber mais, quanto é o mais para eles, eles têm medo de dizer. Eles não sabem dizer o quanto é mais. E tem que lembrar que se eu não especifico o quanto é mais para mim, R$1 serve. 1 centavo serve, porque já é mais do que eu ganho hoje. Entendeu? Então, é essa questão da especificidade que eu tô falando e de ousar. 1 centavo não é ousado. Se você vender latinha na rua, uma latinha você ganha 1 centavo. E é isso que você quer para sua vida? Não se esforçar tanto para conseguir? Então joga lá R$10.000 a mais do que o que você ganha. R$20.000, isso é ousar. Ah, mas é impossível. Será que é impossível? Para analisar quantas vezes, desde o dia que você começou a trabalhar, quantas vezes você conseguiu dobrar o seu salário. Isso eu tô falando de salário, gente, mas pode ser para emagrecer, pode ser para adquirir paciência, pode ser para estudar mais, para criar uma rotina de aprendizado. Olha quantas vezes você já conseguiu de quando você começou para hoje. Provavelmente, quem começou a trabalhar há 10 anos atrás, hoje já conseguiu dobrar o salário. Se você conseguiu dobrar o salário, você não consegue dobrar de novo? Vale a pena pensar nisso, né? Então, procura ver aí se você tem objetivos claros e ousados, audaciosos. Segunda pergunta, você tem caminhos para chegar até eles? Então, se eu tenho esse objetivo, essa vontade, esse querer, eu sei como chegar nele? Eu tenho um caminho para chegar nele? Se sim, se pergunte, você entra em ação com persistência até alcançar esses objetivos? Você vai lá, você tenta, você persiste, tá todo mundo à sua volta falando, isso é uma loucura, isso não presta, isso você vai gastar dinheiro à toa. Você escuta, filtra o que é importante e continua. Você faz isso? Se sim, lembra, eu tô falando das pessoas que têm esperança, que se denominaram aí de 8 até 10 na primeira pergunta que eu fiz, de quanto você se considera esperançoso, tá bom? Aí se você disse sim para essa questão de persistir, você e caso todas as respostas sejam sim, então você está confirmando, você sim tem a esperança entre 8 a 10, tá bom? Agora, para as pessoas que se julgaram com a esperança abaixo do 8, abaixo do 7,9, é importante vocês refletirem agora com as perguntas que eu vou colocar para vocês e começarem a fazer um exercício urgente, esse exercício de reflexão, de pensamento, de autoconhecimento, de elevação do ser. Porque alguém sem esperança tem crise de ansiedade, não consegue resolver problemas, quando está diante de problemas entra em pânico, porque não tem controle da sua própria vida, tá bom? Então vamos lá. Se você é a pessoa que votou de 0 a 7,90, você é considerado uma pessoa com média esperança ou que não tem esperança, que tem um nível baixo de esperança e precisa melhorar, porque senão você não vai sair do lugar. Então vamos lá. Eu quero que vocês façam as seguintes perguntas para vocês mesmos e tenham resposta para todas elas. Às vezes as respostas não vêm de imediato. E também eu estou à disposição para quem quiser conversar no direct comigo ou marcar uma sessão, tá bom?
É só me chamar, a gente conversa sobre isso, que um coach, nesses momentos, ele ajuda bastante. Então, vamos lá. Primeira pergunta que você tem que fazer para você. O que você quer ser, ter ou fazer? Amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, o que é que você quer? Você tem que ter resposta para isso. Se você não tem resposta, você precisa encontrar. Quando a gente faz essa pergunta, o que você quer da sua vida, ou o que você quer amanhã, o que você quer depois de amanhã, o que você quer daqui uma semana, e eu nem tô colocando lá na frente daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque quem não tem esperança não consegue ver o amanhã. Então começa por amanhã. O que você quer amanhã? Quando você conseguir saber o que você quer para amanhã, o que você quer para daqui uma semana, e vai aumentando de semana em semana, até você chegar a ter condições de falar o que você quer da sua vida para daqui 5 anos. Quando você conseguir, você já adquiriu o primeiro ponto, que é a questão de saber o que você quer. Quem não tem um objetivo, quem não tem um sonho, qualquer coisa serve. Isso precisa ficar muito enraizado em vocês. Segunda pergunta. Quando vocês encontrarem esse objetivo, qual é a importância disso que você quer? Qual é a importância? Não precisa ser daqui 5 anos, gente. O que você quer para amanhã? Qual é a importância que você quer para amanhã? Terceiro, qual que é o grau de desafio disso que você quer? Ele está te desafiando o suficiente para você se sentir motivado? Lembra que a esperança, ela é motivada por desafio após desafio, ação após ação. Ela é a engrenagem dela, e eu preciso me desafiar, agir, persistir. Para quê? Para acontecer outra necessidade de desafio, para agir, para persistir. De novo, traça a meta, age, persiste, traça a meta, age, persiste. É isso que vai fazer a roda girar, a energia entrar. Quando você quer atingi-lo, lembra que eu falei sobre os objetivos? Essas perguntas são exatamente para você traçar um objetivo. Você precisa ter data. Eu quero amanhã. O que você quer amanhã? Você já tem um caminho para chegar? Qual é a importância disso para você? Quais serão as evidências que você saberá que você alcançou, que você atingiu esse objetivo? Para quem está aqui, que já fez coaching comigo, sabe que a gente faz o tempo todo esse tipo de pergunta para quem está fazendo o processo de coaching. Porque como o coaching é focado no resultado, e uma pessoa que se sente esperançosa, ela precisa dos resultados para se motivar e depois para fazer de novo, para criar um novo processo, você vai criando isso tempo a tempo. Então, responde essas perguntas. Depois que você tiver resposta para todas elas, eu quero que você se pergunte, e aí a gente entra no processo cognitivo que o Charles Snyder coloca na teoria da esperança, que é o pensar num caminho. Se você já sabe aonde você quer chegar, você já tem um caminho para chegar nisso que você quer ter, ser ou fazer? Se não tem, começa a escrever. Não é bem isso. Apaga, escreve de novo. Não é bem isso. Apaga e escreve de novo, tá bom? Quais os caminhos e estratégias existem, possíveis e imaginários, que existem para você alcançar esse ser, ter e fazer que você traçou? Quais são esses caminhos? Pode ser para eu ganhar dinheiro, pode ser trabalhar mais, ok? Qual é outro? Vender produto, ok? Qual é outro? Vai colocando os caminhos em que você consiga colocar. Escreve todos. E o terceiro, qual dessas estratégias vai funcionar melhor para você? Encontrando caminhos diferentes, usando o pensamento para encontrar caminhos diferentes daquilo que você quer. Então, primeiro, defina realmente o que você quer. Se pergunte, faça aquelas perguntas que eu fiz para vocês. Segundo, você precisa entrar no processo cognitivo, o primeiro, que começa a trabalhar a esperança, que é ter um caminho a qual você quer atingir, o que você vai trilhar para atingir o que você traçou,
tá bom? Ou as coisas todas que você traçou. Para cada coisa tem que ter o caminho, 2 ou 3 pelo menos, e depois você define qual que se enquadra melhor para você. E em terceiro lugar é você agir. Como é que você vai fazer para trilhar esse caminho? Então você já tem o que, você tem o como, e agora você precisa agir para reagir. Entendeu? Aí, nisso, o ciclo começa a ir devagarzinho, você começa a pedalar devagarzinho, até você conseguir fazer isso de forma automática. Quando virou automático, a esperança vai sendo abastecida o tempo todo. E você não vai se conformar quando você não tiver uma solução para aquilo. Você vai olhar, mas o que eu quero realmente? Aonde eu quero chegar? Quais os caminhos possíveis? Qual é o melhor que eu tenho a fazer? E por último, o que é que eu tenho que fazer? Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? As dicas que eu queria passar para vocês hoje são essas. Espero que tenha ficado claro. De novo, eu tô aqui à disposição de vocês. Quem quiser aí marcar uma sessão para entender melhor isso, para trabalhar isso, eu tenho uma autoavaliação aqui que a gente aplica quando a gente faz o processo de coaching, que eu posso aplicar em vocês. É só entrar em contato comigo, falar comigo sobre no direct aqui do Instagram, ou para quando esse vídeo for para o YouTube, pode colocar nos comentários do YouTube, que assim que puder eu entro em contato e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira, bom almoço para quem ainda não almoçou, obrigada pela audiência de vocês, obrigada pela paciência, espero que vocês continuem aqui comigo. Eu confesso que eu estou me esforçando bastante, dia a dia, para trazer cada dia uma coisa nova para vocês, que possa contribuir com a evolução de vocês, com o crescimento. Cada vez que eu tô aqui, eu tô crescendo muito e tô amadurecendo minhas ideias, meu comportamento, meu desenvolvimento, tá bom? Muito obrigada, até amanhã. Hoje à noite eu gravo mais um videozinho pra vocês. E vamos que vamos criar esperança aí, povo. Vamos passar essa esperança pra todo mundo também, pra quando acabar essa brincadeira a gente tá ainda mais forte, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde.